Fala pessoal, hoje a gente vai finalizando aqui essa série do Paradigmas do Atual. É claro que a minha proposta aqui ela não é finalizar toda a compreensão sobre o tema ou mesmo dar uma solução definitiva, até porque tenham em mente, quando você tem um pensamento filosófico, um pensamento mais alavancado, você tem que lidar com o estado de dúvida. Então você tem que lidar com o fato de que não há uma certeza absoluta e definitiva dentro da apreensibilidade humana. Ela precisa ser ali sempre regada de outros parâmetros para que se tenha ali uma compreensão do que se está vendo, né? Então, para adquirir uma imagem total daquilo que se está vendo, você precisa se movimentar tanto em tempo e espaço e adquirir várias perspectivas ao longo do tempo para que esse tema ele adquira maior probabilidade, né? Então, ele vai adquirindo eh, um caráter mais sublime, né? Um caráter mais elevado. E essa elevação dos patamares é exatamente o que, principalmente as pessoas mais sérias ou as pessoas que eh, querem o avanço do pensamento ou mesmo do paradigma humano para algo relacionado à própria filosofia, de certo, tem ali como também um objetivo em persecução. Então, por exemplo, dentro da minha análise aqui, eu tendo a colocar as coisas tal como São Tomás de Aquino, né? Analisando e sempre me direcionando às causas mais altas. Então eu sei que muitas vezes a banalidade da vida exige que você tenha ali momentos onde você, né, distrai-se e abdica abdica desse senso muito aprofundado da realidade, né? Então você só considera superficialidade até para ter um ar para respirar, não tem problema. Mas em algum momento você precisa se direcionar às causas mais altas, como diz São Tomás de Aquino, o sábio ele ordena, né? Então o sábio ele se direciona a essas causas mais altas porque é nelas que se consegue obter ali o parâmetro, né? Então obter da onde que está saindo a norma ou a regra que direciona todos os fluxos da realidade. E é isso que a gente precisa observar. Mas para isso a gente precisa de uma proposta de investigação. Então não dá para a gente perseguir esses temas de alta complexidade da mesma maneira que a gente vem perseguindo, até porque os tempos eles estão avançando e as coisas estão ficando muito diferentes. Então, por essa diferença, a gente acaba tendo ali uma lacuna, uma brecha em que a gente acaba sempre recorrendo a um escape disso, né? Então a gente acaba entrando em disparates, em temas absurdos, em coisas que a gente acaba se preocupando demais, que no final das contas não tem importância. Mas quando a gente volta para o foco, né, para o centro das investigações, para o centro das análises, a gente vai entender o que a gente precisa fazer de fato. Então, eu coloco aqui até, inclusive, para que a gente possa ter uma observação, os temas da proposta de investigação. Lembrando que as causas mais altas, elas sempre são aquelas que têm um item ou um objeto de maior durabilidade. Então, se a gente está falando, por exemplo, da própria fisicalidade da matéria, matéria banal, essa matéria que, por exemplo, tem um perecimento, se for um item orgânico, ou tem ali um, um decaimento, né, se for a matéria bruta, física e inorgânica, né, como um pedaço de metal, ou um pedaço um pedaço de pedra. Então, a gente tem ali todo o desvanecer da matéria. Ela não tem uma duração sólida, né? A solidez dela é imediata, mas depois de um tempo ela acaba sendo diluída pelo próprio tempo. Então, o que tem uma resistência maior ao tempo? Bom, as ideias elas têm uma resistência muito maior ao tempo. Bom, o espírito acreditamos ter maior resistência ao tempo também, né? Todos os processos que eles se derivam ao psicoespiritual, né? Processos noológicos, processos mentais e processos também da consciência humana e de outros tipos de consciência que merecem maior investigação, sejam elas de certo modo, consideradas mais inferiores à consciência humana ou superiores, em qualquer aspecto que se observe, é, são mais duráveis do que a própria carne, né? Então a gente observa que são mais duráveis do que a própria fisicalidade. E se a gente tem essa observação, a gente consegue considerar as causas mais altas e já ter ali uma prospecção melhor da nossa realidade. A gente tem que lembrar que é, toda a nossa toda a nossa eficácia, toda a nossa eficiência na maneira como a gente executa os atos da nossa realidade. Imagina o seguinte: você tem
toda ali uma vida de vários processos que você executa. Em quantos deles você obteve uma alta eficiência, uma eficácia de fato, né, que você pôde considerar como a resolução daquilo que você realmente precisava, né? Quantas dessas projeções que você fez de si mesmo no tempo do presente para obter algum resultado, de fato alcançou esse resultado e qual foi a eficiência disso, né? Então a gente vê que tanto a eficácia quanto a eficiência de como a gente vive na realidade, ela está relacionada ao que a gente conhece da realidade e como a gente vê a realidade em funcionamento para poder fazer as nossas investidas dentro da realidade. Caso contrário, a gente também tem uma determinada trava, né? Então a realidade está indo para um lado, a gente está indo para o outro, a gente bate um com o outro, né? Como tropeçar numa pedra e culpar a pedra, mas na verdade é só observar o fluxo da realidade, né? Então, atuar dentro do fluxo da própria realidade é o que os sábios fazem, né? E os sábios muitas vezes até podem ser considerados magos por terem atingido um resultado que seria evidente para aqueles que observaram a natureza em germe. Então, esse é um ponto muito importante dentro das propostas de investigação. É claro que eu vou lançar aqui alguns novos áreas, né? Então, o primeiro deles seria a renovação do modo, para que haja uma maior abertura de análise variada sobre temas de difícil acesso e incisão. Então, tem temas muito difíceis na nossa realidade, temas que poucas pessoas investigaram ou que eles se revelam pouco a nós, até porque a gente tem que entender que ao mesmo tempo que a gente não consegue observar tanto da realidade, nosso espectro de observação da realidade é limitado, a própria realidade se limita ao expressar-se a nós. Então a gente tem uma dificuldade não só de aprender, mas também de que a própria realidade se demonstre na sua inteireza para nós. É isso que a gente vê, né? Então por isso a gente não pode só considerar o relativismo kantiano, mas na verdade existe toda uma complexidade. Então a gente tem como se fosse um feixe de encontro entre o que a realidade pode demonstrar a nós e o que a gente pode captar dessa realidade demonstrada. Bom, é claro que vai ter temas ali que vão ficar na sombra completa do que pode ser demonstrado, do que pode ser captado. Então, esses temas eles precisam ali de, vamos dizer assim, vários ângulos diferentes de observação para que você possa captá-los. Às vezes, os objetos mais insanos possíveis, né? Então, se você vê um objeto, você fala, não, isso daqui é a maior porcentagem desse objeto é negatividade, né? Então, a gente só pode tirar coisa ruim disso. Espera aí, todo objeto na nossa realidade ele é composto. Então tem algo, uma origem, algo que deu origem àquele mal. Então aquele mal ele tem uma proposta de composição dentro dele. Ou seja, ele pode no seu futuro ou ter no seu passado uma origem benigna, né? Quer dizer, uma causa benigna, que seria tanto a origem quanto a sua finalidade, ou mesmo aquilo que ocorrerá posterior àquilo, né? A gente vê, por exemplo, dentro dos processos da biologia, né? Ou mesmo do estudo ali da própria biosfera, daquilo que a gente considera como biomas, que o caldo orgânico de depleção ali dos compostos materiais, que, por exemplo, é o apodrecimento das coisas, né, que gera aqueles caos, aqueles chorumes, eles se infiltram novamente e geram ali uma nutrição para o que vem a poder aproveitar disso, né? Então tem sempre um ciclo de revitalização. Então esse ciclo de revitalização ele mostra a nós que em todos os objetos há uma composição. Não estou dizendo que a gente deve tomá-los como um exemplo, mas também observar a origem do mal, ou a origem daquilo que pode ser considerado como algo indesejado ou algo que não deveria pertencer à nossa realidade dentro da nossa perspectiva, mas se entendermos a causa ou mesmo a sua própria finalidade, talvez consigamos entender qual que é a composição e como curvar isso na nossa realidade para não ser submetido à sua malignidade, né? Porque por mais que um objeto seja mal, não significa que ele vai ser mal conosco, né? Ele vai ser mal em algum ponto, para algo ou para alguém, né? E é nisso que a gente tem que, né, também tentar meio que conter esse objeto, né? Essa é uma ideia que a maior parte das pessoas tem. Mas a simples investigação, ela já se dá conta de conter, pelo menos dentro da sua própria mente,
qual que era a proporção de malignidade daquele objeto, né, que você considera. Então, até isso, né, acaba dificultando a incisão de alguns temas, o medo de se adentrar a alguns temas, né? Bom, mas seguindo aqui também temos outra questão, que é o desprendimento das causas demasiadamente gnósticas e materialistas, principalmente no que concerne a teleologia e a axiologia do ser. Ou seja, a teleologia é o estudo da finalidade. Então, o propósito, né? O nosso propósito e o valor que a gente tem das coisas, ele não pode provir do material, ele não pode provir simplesmente da matéria, né? Considerar como se tudo que há na, no nosso campo de vista físico seja aquilo que mais importa. Na verdade, há como eu disse, né, anteriormente, há um foco, né, no valor a partir das coisas que têm maior duração, as coisas mais sublimes. Então, essas coisas é que devem determinar o valor, como a moral, como a fé, como o conhecimento, como a sabedoria, como inclusive ali a própria salvação estabelecida pelos dogmas crísticos, tudo isso deve ser estabelecido como o foco, como o centro, para que outras coisas sejam emitidas disso, né? Para que outras coisas elas emanem disso e nos preencham dentro daquilo que a gente precisava em termos de propósito ou de valor. Afinal de contas, o propósito e o valor das coisas materiais, ela não se fundamenta, não se autofundamenta. Ela foi fundamentada por algo anterior e posterior, né, à sua decomposição, ou melhor dizendo, ao seu desvanecer, a maneira de como ele vai se dissipar na realidade, tudo isso vai novamente realimentar um sistema que ele não está fundado na matéria. Então, as causas gnósticas, que também são ideias de estimação, muitas vezes acabam perecendo quando você não considera a realidade como um todo, ou melhor dizendo, as várias perspectivas e nuances da realidade. Então, a gente tem que ter um desprendimento dessas causas aí que são voltadas ao material, à fisicalidade, ao ganho de bens, porque só se pode adquirir inteligência e espiritualidade antes de se obter os ganhos que são resultantes disso. Caso contrário, aquilo que está sendo estabelecido, ele não é proveniente do intelecto, ele é proveniente de alguma outra coisa. Mas, por exemplo, o bem que foi adquirido, ele não foi adquirido posterior ali à aquisição de uma evolução interna. Então, essa evolução interna, ela demonstra também uma preocupação muito mais fina na obtenção daquilo que você tem na Terra, ou de materialidade, né? Então, é aquilo, né? Você muitas vezes vai se preocupar com coisas de outro calibre ou de outra categoria dentro da própria materialidade. Se você se dedica à investigação de causas que sejam mais sublimes do que a própria fisicalidade ou do que a própria realidade, material, né? Física, bruta, tátil, que você pode tocar, ver, sentir. Porque isso é só uma expressão de algo que está interiorizado na própria matéria, né? A origem da matéria ou a essência dessa própria matéria, né? Então, para isso a gente precisa do quê? De uma dinamicidade interdisciplinar e de uma dilatação de um horizonte, né? A partir da distribuição de atenção ao círculo de heterogeneidade de perspectivas do agora. Então, tem muitas coisas que estão surgindo no agora, muitas perspectivas, tem uma heterogeneidade incrível, né? Então tem coisas de diferentes calibres, de diferentes tamanhos, de diferentes métricas que podem ser adotadas no pensamento da atualidade. E a gente precisa ter essa dinamicidade interdisciplinar, ou seja, olhar não só de um campo, mas de todos os campos, para dilatar esse horizonte e ter uma atenção ali nessa completude, né? No objeto, a partir de todas as perspectivas que circundam esse objeto. Então, para finalizar, eu digo que a gente deve manter os pés no agora, enquanto um olho, né, ele rememora. Então, o olho sempre lembra para que a gente possa não ter as imagens apagadas do passado que fundamentou toda a estrutura do nosso agora, do nosso presente. E o outro deve prever, com base naquilo que já observou de todos os eventos, de todas as coisas que soube, de todos os avanços, inclusive de todas as complexidades nos procedimentos, na estrutura da realidade, o que pode acontecer. Não é que é uma previsão de 100%, mas essa previsão ela é baseada naquilo que geralmente acontece a partir do que está sendo proposto naquele fenômeno. Então, quando você tem um pé no presente, você consegue direcionar
uma parte do seu foco no passado e uma parte do seu foco na previsão do que vai acontecer. Às vezes não precisa ser uma coisa a longa distância ou mesmo muito impactante mundialmente, né? Então vamos dizer que você não está precisando prever quando que vai ser o fim do mundo, mas você precisa prever minimamente se as suas ações que você está executando nesse exato momento elas vão ter eficácia, ou se você vai conseguir obter certa eficiência também, aplicando determinado método para atingir esse resultado. Então, essas coisas são o olho direcionado ali ao futuro, previsão da a previsão de como os atos que você está perpetrando, eles estão sendo absorvidos na realidade. Se eles vão apresentar dificuldades a você no futuro ou no presente, que seja, ou se eles vão ser aceitos e até impulsionados, né? Em determinados casos, quando você pega o fluxo correto, quando você entende a realidade, age de acordo com o que ela estipula, que são os critérios mais simples de civilidade, moral, ética e até mesmo ali de um pensamento direcionado ao conhecer, ao investigar e ao ter uma neutralidade na percepção para que se possa ali adquirir o melhor de cada uma das coisas e ter ali, inclusive, né, um determinado tipo de um determinado tipo de paciência na aplicação do que se almeja, né? Afinal de contas, todo mundo espera resultados, né? Todo mundo espera que alguma coisa aconteça, mas a paciência deve ser colocado nesse ponto para que os resultados eles tenham um fundamento antes de se esperar que eles cheguem, né? Então você precisa esperar que o resultado ele seja alguma coisa realmente benéfica antes de esperar que ele chegue. Porque pode chegar uma massa incongruente de coisas que você nem mesmo sabia o que você estava esperando, né? Então, conhecer também o resultado das suas ações, conhecer o resultado da projeção que você fez para as suas próprias ações. Isso tudo está fundamentado nesse último ponto, que é uma proposta para investigação. Mas é claro, essas propostas de investigação elas têm dois níveis, né? Então, esses dois níveis eles são direcionados para a parte mais baixa, né, do cotidiano, para que várias pessoas elas possam se aprofundar nesse pensamento, inclusive gerar vários outros pontos, né, de entendimento dentro dessa perspectiva. Afinal de contas, tem muitas mais pessoas inteligentes por aí, muitas pessoas também podem adicionar um outro ponto, um outro parâmetro, uma outra perspectiva para que a gente possa prosseguir. E isso pode ser muito vantajoso. Então, também ao mesmo tempo vai eliminando todo esse grande número de pessoas que quer só atrasar o lado dos outros porque não entende a sua própria realidade, né? Não entende que para ter êxito precisa ter também todos os aspectos da própria humanidade, como a moral, né? E a moral estabelece que já não pode estar fazendo muitas das coisas que estaria fazendo, né? Passando a perna nos outros. Mas a verdade é mais sublime do que isso. Se muitas das pessoas começam, né, a adquirir um direcionamento a essa profundidade da própria consciência, aí outros pilares se estabelecem, pessoas que vão conseguir direcionar muito melhor o fluxo do pensamento e muito melhor ali também o entendimento até mesmo do que está acontecendo na atualidade, ou seja, dos propósitos subterfugiosos do que está acontecendo ali nos bastidores que a gente não entende, até mesmo conspirações ou coisa do tipo. Precisa ser entendido é, numa numa completude, numa inteireza maior. Então a gente precisa de mais pontos de vista. Então essa cascata, ela é para elevar, né? É para fazer com que partes que estejam ali na base, elas subam também. Esse é o objetivo, né? Então a gente consegue também atingir uma amplitude maior dentro dos temas que a gente quer desvelar, se a gente tiver mais pessoas lutando por essa causa, que são realmente as causas mais altas, as causas do pensamento, as causas da filosofia e as causas da compreensão da própria realidade, da verdade e da liberdade humana, né? Como assim estabeleço no meu livro. Então, muito obrigado a todos que conseguiram acompanhar essa linha de raciocínio. Ela não é, de certo modo, tão simples, mas acredito que ela possa servir muito caso entendam ali a maior parte das coisas que estão sendo estabelecidas, né? Até porque eu não tenho um propósito direcionado ali a um convencimento de nada. É mais a amostragem de coisas que estão aí.
né? Que estão à perspectiva de todos, que estão na visão de todos, mas é só direcionar o olhar que você consegue obter aquilo que está sendo estabelecido aqui também. Então, agradeço novamente e vamos seguindo aí para outros vídeos, para outras propostas. Então, fiquem atentos aí para o que vai surgir após essa série de vídeos. Até mais, pessoal. Tenham um ótimo dia.